Olá, sexta temporada do Falando Nisso, 11 anos de programa, agora a gente pela TV Meio, em diversos estados do Brasil, São Paulo, Pará, Maranhão, Rondônia, Ceará, Amazonas, Tocantins, Amapá, Acre, Mato Grosso, Goiás. Eu fico rindo porque é uma lista que fica se renovando, então muito bom estar aí com vocês. A gente está inclusive com o nosso QR Code aí para você acompanhar a comunidade do Falando Nisso, está aí no seu vídeo, no seu computador, então você aponta o celular e você vai saber qual é a entrevista do dia, vai querer rever aquela entrevista que você gostou ou que você perdeu. Então, a gente está aí com a convergência digital do Grupo Meio de Comunicação nesse projeto nacional, mas também, é claro, sempre aqui também para o estado do Piauí, na sede da TV Meio, tá bom? E dito isso, vamos ao nosso convidado de hoje, que já está aqui com a gente. Eu vou apresentá-lo rapidamente, porque a gente vai para 10 segundos e a gente vai falar sobre o tema. É o Felipe Albiero, instrutor de gastronomia, consultor também, é um chefe de cozinha maravilhoso, e a gente vai falar sobre um tema que, inclusive, os chefes, eles principalmente, têm que nos ajudar a resolver esse problema. O mundo joga fora mais de 1 bilhão de refeições por dia. É um dado da ONU. É ou não é alarmante? Eu acho. Então fica aí que em 10 segundos eu volto. Até já. Então, domicílios de todos os continentes estão desperdiçando refeições, enquanto 783 milhões de pessoas foram e são afetadas pela fome. A gente está falando aí de 1/3 da humanidade que enfrenta a insegurança alimentar. E eu acho que com a crise climática, com tudo que está acontecendo, impacta não só na qualidade de vida das pessoas, na saúde mental, mas na produção de alimentos. Os alimentos vão ficar mais caros, eles vão continuar sendo desperdiçados e é uma conta que não fecha de jeito nenhum. Então, o desperdício de alimentos continua, sim, a prejudicar a economia global. E aí a gente está falando de escassez também, né, por vários contextos que a gente vai rapidamente abordar sobre isso também nessa entrevista, mas o fato é que a gente precisa falar sobre isso. E é por isso que nós convidamos aqui uma pessoa que é da cozinha, que vai nos dizer como que a gente desperdiça tanta coisa na hora de comprar, na hora de fazer? Por que a gente não é criativo com os restos que são tão ricos, né? E aí a gente convidou o Felipe Albiero. O Felipe é de São Paulo, mas já está no Piauí já há algum tempo. Ele é chefe de cozinha. Ele diz que o chefe de cozinha é quando está operando, mas eu acho que o chefe de cozinha é aquele que manda bem, e ele é maravilhoso nisso. Ele é instrutor também, é instrutor do SENAC, e ele também é consultor gastronômico. Ele faz consultoria para empresas também, em várias áreas, tudo ligado à alimentação, cardápios e outras coisas. Bom, bem-vindo, obrigada, finalmente! Finalmente deu certo. Obrigado, Maia. Obrigado você que está acompanhando a gente aí na sua casa. Muito bom ter você aqui. Felipe, por onde que você, que é uma pessoa da área, a gente pode fazer essa reflexão no sentido da gente mudar o nosso comportamento quando a gente fala de desperdício de alimento? Pronto, falando especificamente na área da produção, da cozinha, né? Eu acho que um momento importante é na criação dos pratos, pensar um cardápio. Por conta dele, você às vezes quer botar um insumo, quer botar um produto ali dentro que você não vai aproveitar ele 100%, né? Quando você poderia estar aproveitando ele de outras maneiras. Então, por exemplo, né, cebola. Eu vou descascar uma cebola, a casca dela eu vou descartar. O alho eu vou descartar. A casca da cenoura, depois de descascar ela, eu vou descartar. Tudo isso você pode pegar e pode botar para cozinhar e fazer um caldo saboroso, um caldo de legumes. Em vez de comprar aquele caldo Sazon do supermercado, faz um caldo caseiro com as sobras que tem. Maravilhoso, sensacional, e ele vai adicionar muito mais sabor. Com certeza, saudável. Saudável, porque o nível de sódio é zero. Não, ali, zero. E é tudo né? natural. Não tem sal, não tudo tem natural. sal. A gente não aproveita as cascas, né? Eu acho que isso é cultural. Todas as cascas, elas podem ser reaproveitadas? Elas potencialmente podem ser reaproveitadas, sim. Se não diretamente para você preparar o alimento, mas pode se utilizar em outras áreas dentro da casa, por exemplo. Resto de casca de beterraba, por exemplo, você pode colocar em infusão em água e aí depois vai regar as plantas, funciona como adubo natural, né? Então potencializa no crescimento da planta, o florescimento dela, enfim. Não só necessariamente você pode só aproveitar para fazer a preparação, né? O fato que eu penso quando a gente faz as compras, já já nós vamos às compras, mas quando a gente está cozinhando, que a gente faz a conta do cálculo do desperdício,
ele é desperdício sob todos os aspectos, né? Eu imagino. Sempre tem um pouquinho daquele insumo que você acaba perdendo ele. Você calculou desperdiça errado. dinheiro, você desperdiça alimento, Justamente. você deixa de se alimentar, Justamente. você está impactando o planeta. Essa consciência não existe. Não existe, a gente não é ensinado a pensar sobre isso também, né? Não tem por exemplo, no ensino médio a gente não tem uma aula sobre como é que pode trabalhar a redução de desperdício dentro da casa. Como também não tem gestão financeira, um monte de coisa para a gente poder entender como trabalhar melhor nosso dinheiro. Porque isso é trabalhar bem o dinheiro nosso. Sim. Fazer bem as compras, pensar onde eu posso reaproveitar todo aquele material que eu estou comprando, né? Tanto para fazer corretamente, assim, no sentido de vou servir tantas pessoas por tantos dias, então compro aquele material específico para a semana, né? Não compro o mês todo, que daqui a pouco não consegui usar, perdi, e tem que jogar fora, descartar ele. Perdeu dinheiro, jogou alimento fora, e essa bola vai crescendo cada vez mais. O nosso modelo de produção e consumo, ele está totalmente inadequado, né? E aí eu queria saber se isso é um problema do Brasil ou se isso é um problema do mundo e o que significa ser inadequado quando se trata desse contexto. Pois é, eu identifico um problema mundial, né? A forma como a indústria alimentícia ela é levada a produzir, sempre tem que estar produzindo, porque sempre tem que ter disponível, para a gente sempre tem que estar consumindo. E as pessoas são levadas a comprarem cada vez mais, mesmo sabendo que não vai conseguir utilizar ele todo, que vai ter um desperdício, enfim. Mas essa cultura de não pode faltar acaba gerando a falta, a perda, né, na verdade. Sim. Né? Sobra excesso, porque o consumidor final não vai consumir toda aquela quantidade de produto que está ofertada para ele, não tem condição. Então, se você não consome e está parado no supermercado, vai ser jogado fora dentro do supermercado, né? No caso. Na feira, por exemplo, no fim de feira, quando não conseguiu vender tudo, vai ser descartado, que não pode ser reaproveitado. Aqui a Ceasa do Piauí, ela tem um prêmio da ONU por trabalho conta incrível. de um trabalho que ela faz com aquilo que é a xepa. Exatamente. Aquilo que é feio e que as pessoas não compram. Justamente. Porque as pessoas não querem comprar uma cenoura torta, ou com uma casca um pouquinho mais escura, ou uma batata que ela, tipo, está um pouco amassada, está um pouco amassada, qualquer defeito, a gente quer o perfeito. E isso se transformou num banco de alimentos Exatamente. reconhecido. Um projeto maravilhoso deles, inclusive foi premiado pela ONU, né? Sim, exatamente. Sensacional. Você acha que falta planejamento no momento da compra? O que a gente poderia fazer para resolver isso? Qual a dica? Pronto, em qualquer setor, né? Então, no restaurante, dentro de casa, a gente pode planejar o que eu quero servir durante a semana. E ter as opções. Eu quero trabalhar com legumes, quero trabalhar com proteína, cereais, enfim. E fazer um cálculo médio de quanto que eu vou ter que gastar por dia para fazer a alimentação daquele pessoal. Então, no restaurante, eu sei que eu vou ter mais ou menos X porções de pratos que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que trabalhar com aquele material dentro desse parâmetro. Em casa, a mesma coisa. Se eu alimento 5 pessoas dentro de casa, eu tenho que ter alimento suficiente para alimentar 5. Não preciso ter mais do que isso no dia a dia. Se eu vou ter um evento fora, uma festa, aí eu evento por fora. Se programa fazer aquele evento, né? Mas no dia a dia a gente pode planejar para passar 2, 3, 4 dias com uma verdura, né? Que ela é mais frágil, acaba mais facilmente. Então eu compro uma folha de alface pensando que eu vou gastar ela em 3 dias. Não preciso comprar 4 pés de alface, sabendo que não vou gastar ele no tempo útil dele e vai acabar se perdendo. A gente tem dificuldade de fazer a conta. Por exemplo, os buffets, e você sabe porque você faz consultoria e produz jantares, enfim, eventos, a gente sempre olha um prato quando ele vai ser vendido, aí diz, por exemplo, essa massa ela serve 10 pessoas. Como que faz essa conta? Porque assim, tem gente que come mais, tem gente que come menos. Como é que faz essa conta? Porque eu acho que deve ser a mesma lógica para a gente fazer na nossa casa. Sim. Tem uma média de consumo por pessoa, por adulto, no caso, né? Criança é diferente, adulto, idoso, tem uma variação diferente entre eles. Mas um adulto médio, vamos colocar de 25 até 45, 50 anos, né? É o consumo de 230 a 200 gramas de proteína, então peixe, um camarão, a carne. É uma porção. Que seria uma porção. Uma né? porção uma refeição, farta. um almoço, para se satisfazer, comer bem. Sim. Aí, mais não ou menos... é uma porção francesa. Não. Pensando Sem no brasileiro. crítica ao francês, porque eles são incríveis. Pensando no brasileiro, que a gente gosta de se fartar, comer e se sentir farto, né? Sim. Então, no carboidrato de 120 a 150 gramas, pode ser um arroz, um purê, a farofa, enfim, a parte de carboidrato. Se tiver mais de um carboidrato, mais de uma proteína. Aí você faz a combinação. Então, eu coloco 100 gramas de arroz, 60 de batata, 50 de batata, faz uma média. Então, você vai reduzir uma quantidade para conseguir adicionar outra.
e na montagem, né? Da É, composição do prato. na casa do brasileiro, da maioria, né, fazendo uma conta média, geralmente são duas, tem casos que é só uma coisa, às vezes é só arroz e feijão, Exato. que é muito nutritivo, Exato. né? É a combinação perfeita. E aí, quando é dia que tem de farta, que você recebeu dinheiro, eu estou falando da Sim, sim. escassez até a abundância. Que a gente tem que pensar nessas classes Quem todas, tá porque sem condição- estamos todos precisando Exatamente. olhar para quem está passando fome e fazer a compra adequada. Então, assim, a gente pensa só duas coisas. Então, sendo só duas coisas, ou três, uma proteína, 2 carboidratos, ou então só 2 carboidratos, a conta é a mesma. A conta vai ser a mesma, para fechar uma média de 400 a 500 gramas por refeição, no pacote total de Sim. todos os ingredientes, né? Aí Isso atendendo aquela tabela nutricional, né? De quanto de nível calórico, quanto você precisa de calorias para estar ativo no dia, de 2.800 calorias em média. Sim. A falha na cadeia produtiva dos alimentos, ela existe desde o plantio, né, até o preparo, até o consumo, até a compra. A gente está falhando em tudo. Exato. E a gente está falando do mundo, né? Exatamente. Considerar o dado que a gente divulgou. E se a gente pensar, é o produto mais consumido no mundo, é alimento. Todo mundo tem que consumir alimento para poder estar Sim. vivo. Então, como a gente tem uma falha tão grande dentro de um sistema que é para manter a gente vivo, né? Como a gente consegue gerar tanto desperdício e não ter um olhar crítico e clínico sobre ele para poder tentar reduzir. Então, na parte da produção, eu vou produzir muito mais do que eu tenho condição depois de estar colhendo no tempo para poder fazer a entrega por terceiro, né? Então vai para o supermercado, vai para uma Sim. Ceasa, enfim. Então eu não consigo colher tudo que está pronto para ser colhido e fazer a entrega no mesmo dia. Acaba deixando para o dia seguinte, aí aqueles que já estão maduros, passa um pouco do ponto. Na hora que eu vou fazer o transporte também, tem perda que cai do caminhão, ou a massa, né? Por exemplo, tomate, que ele é O frágil. transporte precisa ser adequado, Transporte também. para não haver Então desperdício. você pega aquelas caixas com 15 kg de tomate cada, empilha elas todinhas. Os tomates estão mais embaixo, são frágeis, né? Eles vão sentir a pressão e vão se estragar. Mesma coisa com cebola, com alho, né? Outros insumos. Alface Acho também, que fica só os grãos amassado. escapam disso, né? Eles são bem firmes, né? Aí É. não tem Mas eu dificuldade. te ouvindo falar, eu fico pensando, como é que existe uma abundância de produção e um desperdício se existe uma escassez do que está sendo produzido também, até por conta dessa condição climática que se agravou, nunca foi ideal, Sim, a gente nunca fez as coisas certas e por conta do nosso comportamento em relação à natureza, as coisas têm ficado mais difíceis, mais complexas, mais dramáticas. exato. Como é que a gente vê isso? Porque assim, há quem diga que há falta de alimento, mas ao mesmo tempo a gente vê que há falha na produção de alimento. Eu não diria que é a falha no alimento, nem a falha na produção do alimento, mas é a falha na distribuição. Como é que esse Sim. alimento está chegando nas pessoas? Porque existe esse problema da escassez, da fome, da insegurança alimentar, porque as pessoas não têm acesso à comida. Não conseguem pagar o suficiente, ganhar o suficiente para ter que comprar aquela comida. Isso não tem um incentivo por conta da sociedade civil, do governo, para poder dar esse auxílio para as pessoas. Olha, nós vamos garantir que todo mundo vai fazer refeição. Tem cálculo mínimo que tem que ser gasto com isso. E trabalha em cima disso. A Ceasa está fazendo isso, Sim. né? Tentando essa maneira de captar o que é que sobra da feira naquele espaço que não vai ser reaproveitado, que as pessoas não vão querer comprar, transforma em seu alimento e distribui eles. Esses bancos de alimento eles estão cada vez mais comuns. O SESC, no Brasil inteiro, aqui, claro, também, Exato. tem o Mesa Brasil, Exatamente. que ele recolhe dos supermercados tudo aquilo que é considerado inservível Exato. ou Seu inapropriado. descarte, né? A Exatamente, perda. que vai para o descarte. É a mesma coisa com prazo de validade, porque a gente está falando de verduras, de hortaliças, Exatamente. de grãos que têm um prazo de validade. Mas os enlatados, os industrializados, Leite, eles manteiga. têm um tempo de vida um pouco mais estendido, o que faz com que eles sejam comprados mais e estocados mais. Né? Exatamente. Porque você vai consumindo ele de pouco em pouco, né? Mas ele tem uma alta durabilidade. Dentro de casa, no restaurante, onde for. Mas isso também é falha, porque você Sim. não precisa ter, necessariamente em casa, 3 potes de manteiga. Mas tu vai ter 3 potes de manteiga lá, porque estava barato e comprei. É. A gente não está conseguindo mais fazer a compra do mês, né? Porque a Não. compra do mês ficou tão cara, tão Caríssimo. cara. E eu acho que talvez a gente termine comprando mais. Porque, assim, se eu compro a cada semana, ou a cada 10 dias, ou a cada 15 dias, e se nós da zona de privilégio,
né, que a gente pode Sim. fazer isso, é sempre bom fazer essa ressalva. Exatamente. Se a gente vai 2, 3, 4 vezes à feira ou ao supermercado, a gente termina comprando mais e gastando mais. Se não tiver o Então, planejamento, exatamente. com certeza, sim. O planejamento é que é realmente complicado. Exatamente. É fazer esse cálculo do quanto que eu necessito para passar X tempo e consumir aquele alimento antes que ele se perca. Eu incluiria nessa conta e nesse planejamento o que eu vou comprar, que eu vou doar. Sim. Eu acho que a gente incluísse, não só no Natal, que as pessoas costumam fazer Sim. isso com as cestas básicas e tal. Exatamente, Natal e As cestas de Natal. Dia de Ação de Graça também, né? Dia Você de vê Ação isso. de Graça, Semana Santa. Exatamente. Mas se a gente que pode, né, as pessoas que podem, incluísse, fizesse esse cálculo do desperdício Uhum. e tipo, eu não quero aproveitar as cascas. O que eu faço com elas? E a outra coisa, eu vou comprar mais, mas eu vou ter uma vez por mês, ou uma vez a um bimestre, a um trimestre, eu vou comprar X para fazer doação. Sim, Né? Porque tem muita gente passando fome. tem. Né? Então, assim, quem não quer aproveitar as cascas, porque também não tem quem se interesse pelas cascas. Você vai dar as cascas para quem? Exatamente. Então, a gente Justamente. tem que Então, ser tem coisa que a gente pode utilizar ou não, né? Pessoas como você, que sabe fazer isso como ninguém, você tinha que ter um canal no YouTube ou na internet ensinando como usar Mostrar as como cascas. faz. Por exemplo, olha, a banana. É interessante o caso dela. A gente pode pegar a casca de banana, cozinhar ela, pode desfiar ela, pode cortar em cubo, pode refogar e parece carne. A textura de carne, o sabor dela é gostoso e ela é nutritiva. altamente nutritiva. É. Então pode reaproveitar a casca da manga também, né? Casca da manga também. Dá para fazer doce, por exemplo, com casca de fruta que sobra. Né? Então, qualquer tipo de doce com fruta tu consegue fazer hoje. Doce de casca de limão, dá para fazer. Fica maravilhoso. Doce de casca de melancia. Brigadeiro de casca de melancia. Sensacional. Brigadeiro com casca de melancia? Sim. Ele tem gosto de melancia, claro. Tem. Da casca de melancia, Da casca de né? melancia. Que não deve ser tão doce quanto o miolo, Ela é um né? pouquinho menos, mas é excelente. Brigadeiro. Você já fez? Não, eu brigadeiro só de casca? comi. Quem mostrou isso, eu vi, foi um rapaz chamado Timóteo. Sim. Timóteo Domingos. Ele tem um projeto sobre a biodiversidade da caatinga. Ele quer transformar a caatinga num bioma nacional. E trabalha isso através da gastronomia. Se eu não me engano, ele é de Sergipe. É um rapaz sensacional. Eu acho que isso aí termina abrindo, dentro desse ecossistema de sustentabilidade ligada à gastronomia e ao combate ao desperdício de alimento, outras frentes que são interessantes, como o do Timóteo. Timóteo Domingos. Timóteo Domingos. Produção, já coloca aí se ele tem Instagram, se ele tem canal no YouTube, para a gente... Qual é a área dele digital, onde que ele está digitalmente para o pessoal. Então, você conhece outros projetos nesse sentido? Não. Eu conheço... Não chega a ser um processo de desperdício, né? Mas a valorização de produtos que não são consumidos com mais frequência, que a gente não tem acesso ao mercado por conta de ou não conhecer ou porque não é interessante para o mercado estar produzindo ele e vender. Então, por exemplo, isso é interessante. O Alex Atala, ele tem aquele projeto com os indígenas, eu estou esquecido qual é a etnia agora, mas acho que é no Xingu, das pimentas. Então, eles trabalham nas pimentas que eles têm na região. Eles são produtores, eles estão vendendo para os restaurantes, vendendo nos supermercados, e a renda é revertida para o pessoal da comunidade indígena. E é um produto sensacional, brasileiro e desconhecido. Tem a ver com isso, porque essas pimentas elas precisam ser divulgadas, senão elas serão desperdiçadas. Exatamente. E acaba se perdendo. Se você não tem um plantio delas de novo, é uma espécie que desaparece. Se perde. E tem uns chefes que são maravilhosos. Eu estive em São Paulo agora e eu conheci o Rodrigo pessoalmente, né, porque eu já sabia quem era, o Rodrigo Mocotó. Sim. Que já foi o melhor da América Latina, já foi Exato. o melhor do Brasil. Incrível. Foi convidado para assinar um cardápio do voo de uma companhia aérea Brasil-Holanda, né? E que é maravilhoso. E eu conversei com ele. Então, assim, ele tem um projeto maravilhoso. Ele tem tanto no Instituto Moreira Salles, que é o Balaio, como ele tem também o Mocotó. Sim. Tudo isso porque a pegada dele é porque o pai dele é nordestino, pernambucano. Mas eu comi um feijão com outros grãos. Eu nunca comi um feijão como aquele. Não, e eu conversando com o Rodrigo Mocotó, eu falei, Rodrigo, eu só comia feijão da minha avó até ela estar viva. Eu sou, tipo assim, muito seletiva em relação ao feijão, porque eu acho o feijão muito nobre, eu acho que a gente faz feijão de qualquer jeito. Porque é feijão? E feijão é incrível, né?
E ele serve um feijão, ele serve uma comida nordestina que eu falei, Rodrigo, inclusive está postado na minha rede. Você é a estética do simples da gastronomia. Então ele Menos é traz mais. aquilo que é muito comum, que a gente tem em abundância no Nordeste, e ele traz uma sofisticação. Exatamente. Sabe? É uma delícia aquilo que ele faz. É uma delícia. O cacto é outra opção também, que dá para se usar na gastronomia e tem cada vez ganhando mais espaço. O cacto. O cacto. Você olha, o que se faz com o cacto? Pode grelhar, pode cozinhar, pode desfiar, pode saltear. Uma vez sem espinho. Você retira aquela parte do espinho. Você pode tirar tanto a parte da polpa, para aproveitar para fazer outros preparos, doces inclusive, e a parte de casca você ainda consegue preparar como se fosse proteína mesmo. O cacto seria o mais estranho ao nosso olhar? Eu acho que é mais... Eu acho que sim, que a gente olha nem ele, imagina ele tem aquela mais, coisinha. Né? o mais estranho, porque a gente não conhece, por ignorância mesmo. Exatamente, não tem o costume de consumir. Né? Mas consome. E aí surge... Como é que surge? Geralmente, na época de seca, né? Que são as secas pesadas que tinham em alguns estados do Brasil, o gado ia comer o cacto. Né? Não tinha nada para comer, ele ia comer o cacto. E aí o homem observando isso, poxa, o animal está comendo cacto e está vivo. Ele tem água, tem suculência, tem nutriente, tem tudo o que precisa, né? Para poder sobreviver naquele ambiente árido, perverso, né? Então trouxe isso para a alimentação. Só que a gente olha isso como se fosse uma coisa de menor importância. Sim. É igual eu olho A macaxeira foi a mesma coisa nos anos 50. Quem valorizou a macaxeira nacionalmente foi o Tragô, né? A família Tragô. Quando veio, os o hotéis... Tragô do chefe, né? Exatamente. Maravilhoso. A família dele veio para cá e eles trabalhavam no Rio de Janeiro, nos hotéis, né? Trabalham em hoteleira, que era o grande foco na época de gastronomia, alta gastronomia. Só que tudo era enlatado, tudo vinha dos Estados Unidos, ou vinha da Europa, tudo enlatado. E na França estava aquele movimento da novela cozinha, então é tudo fresco. Eu quero todas as coisas frescas que eu tenho aqui na mão. Então eles foram descobrir o que é que tinha de fresco no Brasil, que era gostoso. Descobriram a macaxeira, se apaixonaram, começaram a servir macaxeira nos restaurantes de alta gastronomia da época. Transformou a macaxeira brasileira num case internacional. Que delícia, que maravilha. E assim, macaxeira, desde a época da colonização, antes disso, os povos nativos já utilizavam ela para sobreviver. Eu acho que falta informação, eu acho que falta criatividade, acho que falta interesse, eu acho que falta letrar. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre essas coisas, porque a gente está desperdiçando muita coisa com muita gente passando fome. É muita gente passando fome. As raízes, por exemplo, são um capítulo à parte, né? Então, a macaxeira é um exemplo disso, né? A raiz da planta que a gente consome, que é o tubérculo. A batata é outro também. A macaxeira é um case que a França transformou em internacional, como Tragô. Pois é, justamente. Eles trouxeram, né? Eles pegaram ingredientes simples e transformaram numa coisa maravilhosa, que já é incrível. Só que a alta sociedade, que queria pagar caro, estava nesses meios gastronômicos, olhava a macaxeira como a comida do pobre. A pessoa pobre consome macaxeira. Então eu não vou consumir por conta de status. Só que no momento que ele colocou em alta gastronomia, a macaxeira então ganhou um destaque fenomenal. Então a gente quebrou esse preconceito com a macaxeira e hoje ela é consumida e trabalhada em todos os restaurantes. Incrível. Desde os mais simples até os mais... E as punks? As punks são outros... nós estamos voltando a descobrir elas, né? As plantas alimentícias não convencionais. Então, são plantas que a gente tem, nasce em qualquer canto, está em tudo que é canto, e a gente não tinha o costume de consumir elas. Né? E hoje nós estamos trazendo elas e tem gente só especializada nisso, né? Tem toda uma vertente na gastronomia aqui só voltada para isso. Aqui em Teresina, o Fausto Borim é apaixonado pelas punks. Você entra na sala dele, está cheio de punks. E ele está sempre pesquisando, está procurando mais. Sim. Eu acho que falta criatividade mesmo, né? Acho que falta informação, falta esse letramento. Né? Falta. E para encerrar, a gastronomia sustentável, ela é sustentável do ponto de vista de quem faz, de quem produz, de vitrine, do ponto de vista desse contexto ela ser interessante? O que é a gastronomia sustentável hoje para os chefes? Pronto, a gastronomia sustentável ela tem muito potencial para dar certo, para funcionar. Porque ela trabalha tanto desde a produção e o produtor, estão comprando diretamente com ele, sim, tentando aproveitar ao máximo 100% dos alimentos que estão sendo produzidos e entregando isso de uma forma criativa e saborosa para o cliente, né? E atrativa. Então, a gente consegue fechar esse ciclo. O movimento slow food é um exemplo disso. Né? Ele surgiu na Itália e é justamente isso, é trabalhar com um pequeno produtor, que ele tem a sua criação de vaca, criação de ovelha, planta cenoura, planta as coisas que são diferentes, que você não vai encontrar no supermercado, são da região. Vai direto dessas pessoas, compra delas,
vai levar para o restaurante, trabalha eles e vende. Então você cria uma cadeia sustentável dentro da sua própria produção. E então, é circular, né? Justamente. E aí você vai fazer isso. Quanto que eu preciso para vender no meu restaurante? Então eu vou consumir a necessidade que eu quero direto dele. Eu vou comprar Tem o quanto que eu muitos preciso chefes para poder fazendo fazer. isso, né? Tem. Tá em alta, já vem uns anos em alta e espero que cresça cada vez mais. E em todos os lugares. Exatamente. Em No todos Piauí os nós lugares. tem um grupo também aqui do Slow Food, mas ainda está muito tímido ainda. E acho que tem muito potencial para Do crescer jeito que tem ainda. as feiras dos pequenos agricultores na Universidade Exatamente. Federal, em alguns bairros, né? Mas a gente precisa apoiar o pequeno, comprar do pequeno. E eles precisam ter um modelo de negócio que facilite também o acesso, né, para as pessoas. Exatamente. Né? Tanto para divulgar, para as pessoas saberem que eles Exatamente. existem e quanto Exatamente. conseguirem adquirir a mercadoria. Né? É um mundo a ser explorado. Felipe, muito obrigada pelo teu tempo. A gente terminou falando sobre várias coisas. A gente espera ter sido interessante para você, internauta e telespectador. Volte mais vezes. Obrigado, porque Maia. a gente abordou 1%. A gente não chegou nem a raspar a superfície ainda. Tem muito assunto para tratar. A gente não botou nem a comida na panela. Exato. A gente está fazendo as compras ainda. Mas acho que foi muito interessante porque teve muitas dicas para a gente. Então, obrigada pela entrevista. Obrigado por ter bom? recebido. Obrigado por você ter acompanhado a gente. Fiquem ligados para mais entrevistas aqui. Bom, e depois não esquece também de maratonar as nossas entrevistas no canal do YouTube, falando nisso, Meio, TV Meio, ou então no Meio Mais, tá bom? Eu vou para um breve intervalo comercial em 2 minutos e a gente já volta. Até já. O Grupo Meio estreia sua nova programação com a qualidade que você já conhece e a sua manhã já começa repleta de informação e entretenimento. Cedinho, às 6 horas, sintonize no Bom Dia Nacional, onde as principais notícias do Brasil e do mundo fazem companhia no seu café da manhã. Em seguida, às 7 horas, é a vez do Piauí Bom Dia, com as principais notícias da região. Às 8h20 da manhã, você fica com Revista ao Vivo, na companhia de Carla Berger, Renato Montanha e Raquel Nogueira. Às 9h55, não perca o Ronda do Povão, com Erlan Bastos, o Palhaço Chupetinha e Piauilina. Um programa dinâmico e participativo, onde as vozes da comunidade são ouvidas e os temas mais importantes são discutidos de forma franca e direta. Enquanto você reúne a família para o almoço, às 11h35 sintonize no Ronda, com Silas Freire, onde a notícia é levada a sério e a comunidade tem voz ativa. À 13h é a vez do Agora Brasil, trazendo as últimas notícias do país e do mundo para que você esteja sempre bem informado. Em seguida, já esquentando para a programação da tarde, o Agora Piauí, que destaca os principais acontecimentos políticos do estado. As suas tardes não serão as mesmas com nossa programação especial. Às 15h05, o programa da tarde é seu encontro marcado com entretenimento de qualidade, fofocas exclusivas e muita interatividade. E o Brasil 40 Graus chega com tudo, às 16h35, no comando de Dudu Camargo, apresentando os fatos policiais mais quentes, sempre em cima da notícia e ao vivo por todo o país com nossos repórteres e também com sua participação pelas redes sociais. Às 18h30, o Piauí 40 Graus traz Luiz Fortes com as notícias policiais regionais e muita descontração. Às 7h da noite, o Na Tela com Vicente da Atena traz as notícias urgentes e a sua opinião sobre os últimos acontecimentos. A programação noturna da TV Meio começa às 20h30, com o programa Ciência Política, uma análise profunda dos acontecimentos políticos que movem nosso país e o mundo. Às 21h45, o Espaço Gourmet te convida a explorar sabores e receitas numa viagem gastronômica inesquecível. E para finalizar, às 22h45, Maia Veloso comanda o Falando Nisso, que abre espaço para debates, entrevistas e muito diálogo sobre os mais variados temas da atualidade. Então já sabe, fique ligado na programação da TV Meio, que foi feita pensando em você. No
nos dados que falam de hoje, nós vamos mostrar que a crise do clima deve causar queda de 19% da renda global até 2050. A redução de rendimentos, dizem os especialistas e pesquisadores, ela independe de futuras escolhas de emissões. O que quer dizer isso? Quer dizer que mesmo se as emissões de CO2 parassem completamente agora, o que não vai acontecer, o rendimento médio anual vai cair 19%. Olha o impacto disso, né? Quando a gente pensa que a crise climática ambiental que nós, seres humanos, causamos ia afetar a saúde mental, e afetar o nosso bem-estar, a gente começa a ver que afeta também a nossa renda. Não é possível que, doendo no bolso de governos, de pessoas, de empresas, de todos nós, a gente não vá conseguir tornar reversível o que ainda é reversível. Então, 1.600 é o número de regiões de todo o mundo que tiveram seus dados coletados para essa pesquisa nos últimos 40 anos. Então, é uma pesquisa séria. Os custos dos danos ambientais serão 6 vezes maiores que os custos necessários para limitar o aquecimento global a 2 graus. Então, é uma meta menos pretensiosa do Acordo de Paris, segundo esse estudo publicado na revista Nature. Então, o fenômeno deve impactar o mundo de maneira desigual. Os países menos responsáveis pelas mudanças climáticas devem ser os mais afetados. O Brasil está entre as nações que serão mais afligidas pelo problema, de acordo com a pesquisa. A gente precisa falar mais sobre isso e precisa agir mais sobre isso e coletivamente, porque eu acho que individualmente é importante, mas a gente precisa abrir uma frente importante nessa escala para poder ter algum impacto realmente. Para encerrar, a gente tem um último recado aqui para vocês, tá? Estou fazendo o cheque aqui para saber se a gente já falou sobre todas as coisas, e estou vendo que a gente falou. E eu queria dizer que a gente está encerrando os nossos programas agora com clipes, com música. Então, você que nos acompanha em vários estados do Brasil, você, por exemplo, tem uma banda que é um sucesso no seu estado, na sua cidade, manda no nosso Instagram, falando nisso MN, e diz: eu quero ver essa música, Maia. Eu quero ver esse clipe, essa é a banda da minha cidade, faz um sucesso enorme, e você já entre em contato com a gente. Você também pode falar com a gente através da nossa comunidade. O QR Code está aí no seu vídeo, você aponta o celular, e é um canal de comunicação, mas principalmente de comunicação da gente para vocês, onde você vai saber quais são as entrevistas do dia, em primeira mão, quais as entrevistas que você perdeu ou quer rever, a gente vai ficar postando os links para vocês, tá? E você pode entrar em contato conosco no nosso Instagram, que é Falando Nisso Meio, ou então você pode também maratonar as nossas entrevistas no YouTube, que é Falando Nisso TV Meio. Então, tem muitas formas e muitos canais de você estabelecer aí uma pauta com a gente, ser também o nosso produtor para a gente prestigiar, né, e aplaudir o que é interessante da sua cidade em música. E hoje a gente encerra com o Skank, lá de Minas. Então, obrigada pela sua companhia, e a gente se vê no próximo programa, por aí ou por aqui, ou no digital. Até lá. Então é o seguinte, essa música que a gente vai tocar é a segunda música que teve esse processo, que eu mandei uma letra primeiro e o Samuel musicou ela depois. Eu havia escrito a primeira parte dessa letra por um projeto, uma encomenda de uma revista, enfim, e achei que ele tinha, porque o Samuel sempre me ficou alimentando: Nando, vamos tentar de outras formas e tal, mande coisas que você tem escritas. Eu nunca acho que as coisas que eu tenho são letras de música. Eu escrevo muito, mas tudo é reflexão, coisa solta. E esse pedaço de poema aí, eu achei que dava pé. Mandei para o Samuel, ele musicou, e foi curioso porque ele me mostrou. Eu tive a impressão dele falar: eu vou fazer alguma coisa meio Nando Reis, assim. E na hora que voltou, estava bastante Samuel. Porque o Samuel, mas no melhor Reis do Samuel. E, ao mesmo tempo, o Samuel falou: puta, Nando, mas eu acho que falta um refrão. E daí, sim, Samuel fez o refrão, a melodia. Parece que havia uma discordância interna ali e tal, gente que achava que não precisava. Mas o Samuel, como sempre, tinha razão, pois ele mandou a melodia, eu fiz o refrão, e acho que vocês vão ver o que resultou agora. Quando eu estiver triste,
simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce, Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não.